envolto em tua presença. Aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Aleluia, Jesus. Obrigada, meu Deus, por essa manhã, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está conosco, Senhor, apesar da nossa indiferença, apesar da nossa dureza de coração, Pai. O Senhor continua conosco, Senhor. O Senhor não solta a nossa mão. O Senhor não nos desampara por nenhum segundo, Senhor. Obrigado pelo seu amor, Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, Senhor. Nós queremos, Senhor, nos humilhar nessa manhã diante de Ti, Jesus. Nós queremos pedir perdão, Senhor, por tudo, Senhor, por todas as vezes, Senhor, que nós podemos, Senhor, buscar, Senhor, e nós não buscamos. Por todas as vezes, Senhor, que nós priorizamos, Senhor, outras coisas, outras pessoas, Senhor, outros momentos mais do que a Ti, Senhor. Nós queremos pedir perdão, Senhor, por tudo, Senhor, que nós, Senhor, colocamos o nosso amor, Senhor, e priorizamos, Senhor, acima, Senhor, de Ti, da Tua presença, Senhor. Senhor, nos perdoa, Senhor, por esse pecado, Senhor, por idolatrar tantas coisas, Senhor, tantas pessoas, Senhor. E esquecer, Senhor, que o mais importante, Senhor, é a Tua presença, Senhor. Que o mais importante, Senhor, é a Tua presença, Senhor. Não retire de nós, ó Deus, a Tua presença nesta manhã. Senhor, traga de volta, Senhor, o primeiro amor nos nossos corações, Pai. Traga de volta, Senhor, a essência do Teu Espírito Santo em nós, Pai. Nos desperta nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Bom dia, povo de Deus. Hoje o Espírito Santo me impulsionou a começar diferente, começar com uma adoração, com humilhação, né? Hoje eu coloquei até na câmera aqui do meu celular, porque eu acho que eu vou precisar de um pouco mais de 20 minutos. Mas quem sabe é Deus, é o Espírito Santo que vai nos conduzir, como Ele sempre nos conduz a todo tempo. Amém? Hoje a nossa palavra está lá em Mateus, capítulo 12, versículo 43 ao 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem e anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra, então diz: voltarei para minha casa, da onde saí. E voltando, achando-a desocupada, varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Aqui, né, Jesus, ele tá falando dessa lei espiritual, porque isso é uma lei espiritual, né?
O mundo espiritual, assim como o mundo físico, ele é regido por leis. E existem leis espirituais. E aqui o Senhor cita essa lei, né? Sobre um espírito imundo quando sai, ele roda, não encontra nenhum lugar para pousar e volta de onde ele veio, para ver se ele encontra a casa vazia. E quando ele encontra, ele vem, entra de novo e traz mais 7 com ele. Ou seja, ficam 8 demônios dentro daquela casa. E ele, né, Jesus ele tá falando disso depois dos fariseus eles pedirem um sinal. Eles pedem a Jesus um sinal. E o Senhor, conhecendo o coração deles, fala que não vai dar sinal nenhum, que o único sinal que eles vão ter é o sinal de Jonas, né? Que assim como Jonas ficou 3 dias, né, e 3 noites dentro do ventre daquele peixe, né? Assim vai ser o Senhor. É o único sinal que eles vão ver, vai ser a ressurreição de Cristo. E ele fala que eles vão ter um juízo mais pesado, porque ali os judeus, né, eles aguardam até hoje, porque eles não creem em Jesus, a vinda do Messias. A vinda do Messias foi profetizada. E o Messias veio, o Jesus veio, e eles não creram nos sinais do Senhor, eles não creram em Jesus. Então ali o Senhor estava todo o tempo com eles, mas eles não criam. Então ele estava dizendo ali que eles iam ter uma punição naqueles últimos dias maior. Por isso que no final ele fala assim, acontecerá também a esta geração, porque ele está falando ali do povo, dos fariseus, né, que não creram nele. Enfim, mas hoje o que, né, eu quero falar é a questão dessa lei espiritual, que o mundo espiritual, os espíritos, assim como Deus, os demônios também, nos vê como uma casa. Não nos vê assim como uma pessoa, eles nos veem como uma casa. Nós somos uma casa. Ou seja, uma casa que quando a gente está na presença de Jesus, quando a gente está na presença de Deus, buscando a face de Deus, essa casa está ocupada pelo Senhor, está ocupada pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós nos desviamos, nos afastamos, ou seja, muitas vezes não nos afastando nem de igreja, mas nos afastando da presença, né? Hoje eu quero falar da presença e não da igreja-templo, né? E como que o Espírito Santo se retira de nós? Através da iniquidade, porque não do pecado, porque nós vamos pecar a todo momento, porque a nossa carne ela inclina para o pecado. E o que é o pecado? É quando a gente tenta acertar e erra, né? Eu tô aqui dentro de casa e as coisas estão agitadas, né? Eu tô buscando a Deus, e eu acabo me irando. Eu me iro e falo uma coisa mal contra o meu marido, respondo ou lanço uma palavra ruim, xingo, é um pecado. E logo eu me arrependo, porque eu tenho o Espírito Santo em mim. Então eu me arrependo, peço perdão, né? E o pecado está perdoado, porque eu tenho Jesus, pelo sangue de Jesus, né? Todos os nossos pecados foram perdoados, já foi perdoado. O que a gente tem que fazer é se arrepender. E o que é iniquidade? A iniquidade é a repetição do pecado. É quando o pecado ele já se enraiza, ou seja, todas as vezes, todos os dias eu tô irada, todos os dias eu tô xingando, todos os dias eu tô desrespeitando meu marido. Tô dando um exemplo, o mesmo exemplo que eu dei antes, né? Mas isso serve para outras coisas. Ou seja, uma iniquidade é aquilo que é um pecado que se enraiza, que você não se arrepende, que você não sente arrependimento, que você se sente no mínimo confortável em estar cometendo aquele pecado. Então essa é a iniquidade. Então quando a gente começa a cometer as iniquidades, né, quando o pecado já se enraiza em nós, o Espírito Santo se retira de nós. E quantos hoje não estão sem a presença do Espírito Santo? Ele está ali porque você continua orando, né? Então, com a misericórdia do Senhor, Ele te livra, Ele te guarda, né? Ele ouve as suas orações. Mas dentro já não existe mais o Espírito Santo. Mas a casa ela não fica vazia, porque o diabo ele não perde tempo. O demônio ele não perde tempo. Ele está o tempo todo ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. E esse tragar é entrar. É trazer mais 7. É fazer aquela bagunça espiritual. Porque aqui diz... E os últimos atos desse homem, né? Que foi que o demônio entrou e trouxe mais 7.
são piores do que o primeiro, porque tem mais demônio. E a intenção dele é destruir todos os dias. Todos os dias mais um pouquinho. Quem tá sujo, suje-se mais. Quem tá limpo, limpe-se mais. É a palavra de Deus. Então, se você tem estado na iniquidade, né? Nesse pecado enraizado, nessa repetição das mesmas coisas, o mesmo pecado, o mesmo erro, e você já não sente mais ali o mínimo de desconforto, de arrependimento quando você peca. Quem tá aí não é mais o Espírito Santo, são demônios. E não é mais um. São 8, no mínimo 8. No mínimo 8. Ai, Gabi, então tá repreendido em nome de Jesus. Não adianta você repreender o que tá dentro. Você tem que expulsar. E como é que você se expulsa? Voltando a se arrepender. Voltando a não cometer os mesmos pecados. Rejeitando e cancelando essa iniquidade que já está enraizada em você. Com isso, não vou me aprofundar, né? Talvez. Eu tenho aprendido muito sobre libertação, estudado muito sobre libertação, e eu quero trazer muitos esses temas para vocês, mas aos poucos, conforme o Espírito Santo for direcionando. Com isso, eu queria contar um pouco do meu testemunho para vocês. Uma parte, né? Algo só para que entra nessa parte dessa iniquidade, desses demônios que vêm e trazem mais 7 e aquilo vai se tornando... Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, muito paciente, mas quando eu tô no meu limite, explodo e pronto. Eu tenho, né, um limite, todo mundo tem um limite. Mas eu sempre fui muito tranquila. Então, quando eu me desviei da presença de Deus, né? Eu já estava com o meu marido, eu sou divorciada, eu tinha um primeiro casamento do pai das minhas filhas, então quando eu saí desse casamento eu acabei me desviando, me afastando de igreja, muitas situações, me desviei, pronto. E o meu marido, Daniel, foi na mesma coisa, ele também era, né, da igreja, nós dois nos desviamos praticamente no mesmo tempo, no mesmo momento. E com isso, né, hoje eu consigo ter esse entendimento que ali a minha casa ficou vazia e ali demônios se apossaram da minha casa. E eu continuei sendo uma boa pessoa, continuei, né, tem pessoas que são boas e são boas, não tem jeito. São pessoas que são ruins, mas nós sofremos por influências demoníacas. Né? Quando estamos na presença de Deus, nós somos influenciados e conduzidos pelo Espírito Santo. Quando nós não estamos na presença de Deus, nós somos influenciados e conduzidos por demônios. Ela é espiritual. Você acreditando ou não, é assim que acontece. Não existe a casa não fica vazia. Não fica. O Espírito Santo entra quando você convida. O demônio, ele não precisa ser convidado. A casa está vazia, ele entra. Por quê? Se você não tem o Espírito Santo, é porque você já abriu legalidade. Porque você já abriu brecha. E ele fica esperando uma brecha. A brecha que você abriu, ele vai entrar e fazer bagunça na sua casa. Então ali eu comecei a sentir coisas que eu nunca tinha sentido. Nunca tinha sentido. Eu mirava assim, né? Mas era aquela ira e logo passava. Eu não conseguia sentir mágoa, ressentimentos. Eu perdoava muito fácil. Perdoava mesmo, não era só tipo, perdoava muito fácil. Eu esquecia muito, aquilo não me doía mais. E quando eu saí da presença de Deus, eu senti que essas coisas mudaram. Eu comecei assim a guardar muitas mágoas. Eu comecei a guardar muito ressentimento. E aquilo foi se enraizando dentro de mim. Então, eu nunca tinha sentido ódio. Eu não sabia o que era sentir ódio na minha vida. Até os meus 25 anos de idade. Né? Eu não sabia, eu falava, gente, eu não consigo sentir uma raiva às vezes, mas aquele sentimento de ódio não é nosso. Quem sente ódio, esse sentimento é de Satanás, é do diabo, não é nosso. A nossa carne sente raiva, fura, se ira, mas esse sentimento é demoníaco. Então foi passando-se o tempo, né? Eu e o meu marido, nós tínhamos muitos problemas,
porque eu sempre fui, como eu vim de um casamento, eu casei muito nova, né? Então eu sempre tive essa prioridade familiar. Para mim, a minha família era prioridade. Então minha família era ele e minhas filhas e a filha dele. Nós éramos uma família. Então eu sempre, na minha visão, sempre foi assim, mesmo que nós não fôssemos casados no papel, né? Eu já tinha me divorciado e tal, mas nós morávamos juntos, nós não éramos casados no papel. Mas para mim nós éramos uma família, eles eram sempre prioridade para mim. E ele, como ele vivia muito tempo sozinho, né? Mais tempo sozinho do que casado, ele sempre teve essa sensação de mais liberdade. Então, esse sempre foi muito o nosso confronto. Então, e nisso, eu comecei a sentir muita mágoa e a acumular muitos sentimentos em mim. Em resumo, é isso. Então, nós viemos para Portugal, né? Ele veio primeiro, depois eu vim. E ali nós vivemos ali um período bem, mais fora da presença de Deus. Então nós saíamos e bebíamos muito e era só sempre, né, aquele ambiente bem pesado espiritualmente. Mas eu sempre orava, né, antes de vir para cá, principalmente. Passei por um período ali que eu fazia propósito, eu sempre orava, ouvia louvores, apesar de ter afastada da presença, né? Eu sempre buscava ali do meu jeito, né, da minha forma, a presença de Deus. Sempre buscava a resposta de Deus, a direção dele. Sempre buscava. E com isso eu comecei a trabalhar demais, né? O meu trabalho exigia muito tempo de mim, muita energia. E aos poucos eu fui querendo mais os prazeres do mundo que buscar Deus. Eu já não orava mais, era às vezes ali quando eu precisava de alguma coisa, de alguma resposta, de alguma direção. E quando eu via, eu já nem orava mais. E eu não conseguia nem ouvir louvor. Eu não ouvia. Sempre tinha louvores na minha playlist, mas chegou um certo tempo eu não ouvia mais louvor. Não tinha mais essa opção. Era só bebida, álcool, vinho, música, pagode, que eu sempre gostei muito, gostava muito. E era disso que eu vivia. E era disso que eu me alimentava todos os dias. E ali já não era mais eu, já não estava mais sendo conduzida mais, nem pela minha carne, eu vou dizer, mas por influências demoníacas e os demônios que já estavam praticamente me dominando. Então, nós começamos a ter muitos problemas no nosso casamento, problemas de conflitos, a gente começou a brigar demais. E como a gente já não tinha muito tempo, a gente quase não se via dentro de casa. E quando se via, brigava. Ou brigava por telefone, então a gente começou a brigar demais. E eu comecei a alimentar muita raiva que já estava em mim. E eu comecei a alimentar mais. E eu lembro de ouvir vozes dentro de mim. Não vozes, eu não tenho ali, não vozes auditivas, mas vozes dentro de mim que dizia que eu não precisava. Você não precisa, você não é nem casada. Porque meu marido, na época, ele não queria casar. Ele não quer nem casar com você. Ele não te vê como família. Você tá sozinha aí. Você tem que correr atrás porque você tá sozinha. Que uma hora ele vai te largar, vai abandonar esse barco. E você vai estar sozinha. E você não vai ter nada. Não vai ter ninguém para te amparar. E eu comecei a alimentar aquilo dentro de mim. Tipo, eu não preciso lutar. Não é nem um casamento, não sou nem casada. Né? Não preciso lutar por uma pessoa que não tá nem aí pra mim. E era só isso que eu alimentava dentro de mim. E saía, e bebia, conversava com pessoas, né? Ali no ambiente de trabalho. E pessoas que me davam razão, né? Pelo fato de que realmente aquilo era uma verdade. Aquela situação que eu tava vivendo. E tudo que a gente estava construindo, aquele era o nosso cenário. Um cenário totalmente destruído emocionalmente, totalmente fora dos parâmetros da presença de Deus. E era aquele cenário que a gente vivia. Então eu comecei a alimentar muita raiva dentro de mim. Raiva mesmo. Raiva mesmo. E era aquela raiva que me conduzia todos os dias. E um dia, né, o meu marido, ele tava sempre terminando comigo. E um dia ele terminou comigo. E eu falei, pronto, é isso. Terminou, acabou. Era o que você precisava agora pra você focar só em você. Então, e depois ele falava, não. Eu falei, não, você terminou, acabou.
Acabou. E nisso, eu já estava me envolvendo com outra pessoa emocionalmente, né? Tudo que o meu marido ele não fazia por mim, ele não fazia pra mim, aquela pessoa estava disposta a fazer. E pra mim, naquele momento, era só um afago. Era alguém que só preenchia aquele buraco emocional para fazer eu me sentir bem, para falar o que eu queria ouvir, né? E aquela pessoa falava. E de primeiro momento eu sempre dizia que não queria nada, né? Até porque nem com meu marido nem com ninguém. Eu queria viver minha vida porque era aquilo que eu estava alimentando em mim, que eu precisava viver minha vida, eu precisava focar em mim, porque eu tinha as minhas filhas também que já estavam para chegar aqui em Portugal. Então eu precisava de algo que ia me sustentar. O que ia me sustentar? O meu trabalho. Então eu foquei totalmente no meu trabalho. E quando eu não estava no meu trabalho, estava saindo, estava bebendo, estava fazendo qualquer outra coisa para alimentar esses demônios que estavam em mim. Então, quando eu e meu marido terminamos, né? Que na verdade ele terminou, mas não queria terminar, e eu aceitei, eu queria mesmo, eu já não sentia mais nada. Eu tava totalmente fria e congelada, eu não conseguia sentir nada, nenhuma emoção por ele, nem por nada. Eu não conseguia sentir nenhum tipo mais de emoção. Eu já estava totalmente fria, o meu coração já estava totalmente gelado, gelado. Eu não conseguia sentir nada. E quando ele viu, descobriu que eu estava me envolvendo com essa pessoa, saindo, conversando, né? Ele virou. Ele falou: não, não, não aceito, nós somos uma família, nós vamos casar. Ele começou a falar, tipo assim, o Espírito Santo despertou ele, primeiro do que a mim. E eu falava, e eu totalmente fria. Ele falava: você nunca foi assim. Tipo assim, ele falava, ele chorava. Eu nunca tinha visto aquele homem chorar. E eu totalmente fria. Porque toda vez que ele falava, vinha falar comigo, na minha mente ficava assim: isso é só um teatro. Isso é só porque ele viu que você está conversando com outra pessoa. Isso é só um teatro. Porque a hora que você voltar a ser a pessoa que você era, que cuida, que chora, aquela boba, sensível, vai tudo voltar do jeito que era. Ele vai continuar te abandonando, te largando, não... E muitas coisas que aconteciam, não vou entrar aqui, né, em detalhes, eu quero só fazer um resumo para você entender do que o demônio, do que uma casa vazia, do que você tá fora da presença do Senhor pode fazer na tua vida. Então, ali, e nós terminamos, só que nós terminamos e continuamos morando juntos, né? Ele sempre tentava, ele não queria terminar mesmo. E eu já tinha decidido, né? Eu já tinha decidido. E eu falava assim, eu falava não, né? Os demônios falavam dentro de mim, porque isso não era de mim, eu tinha certeza. Amor não é tudo. Quem nunca ouviu essa frase? Amor não é tudo. Amor não paga boleto, né? Amor não sustenta casamento. Amor não é tudo. Quem nunca ouviu essa frase? Quem nunca falou essa frase na vida? Eu já falei por várias vezes e para várias pessoas. Amor não é tudo. Amei, não é tudo. Agora o foco é outro. E com isso eu continuei, né? Me envolvendo mais com essa pessoa. E eu tava dentro de casa, né? Então eu me envolvi de fato com essa pessoa, né? Um relacionamento. E quando meu marido descobriu, né? Ele como homem, né? Feriu ali a integridade, o respeito. Ele me expulsou de dentro de casa. Me expulsou, levou minha esposa lá pra porta do meu trabalho. E minhas filhas já estavam aqui. Então foi um momento muito difícil, né? Digo, mas por elas, né? Quando a gente tá sozinho. Mas enfim. E quando ele fez isso, foi só a cartada final. Toda aquela ira que eu estava dentro de mim se transformou num ódio. Mas eu senti um ódio tão grande desse homem. Gente, vocês não têm noção. Com ódio eu sentia. E ali, né, eu continuava trabalhando, acordava, às vezes eu não tinha nem tempo pra raciocinar. Então, o que eu fiz? Eu peguei e abri o meu Instagram, um dia a gente foi sair, o pessoal do trabalho, essa pessoa que eu tava me envolvendo, né? A gente foi sair, eu abri meu Instagram e eu postei uma foto com essa pessoa. Porque eu queria mesmo humilhar a pessoa que tinha me humilhado. Queria humilhar o meu marido. Queria mesmo que todo mundo visse, que doesse mesmo. E foi ali o fim, né? Eu fiz aquilo mesmo com muito ódio no meu coração.
E um dia, né, eu tava ali alimentando aquele ódio, e um dia eu peguei, eu não sei dizer que dia, eu não sei dizer que momento, mas eu sei que a oração de um justo pode muito seus efeitos. Eu tenho certeza que tinha um justo orando pela minha vida, né? Assim como Deus tem, né, um propósito, ele sempre teve um propósito na minha vida. Foi como se os meus olhos abrissem. Foi literalmente como se as escamas tivessem caído dos meus olhos. Um dia eu simplesmente falei, o que eu estou fazendo? Eu falei, o que eu estou fazendo? E eu fui morar na casa dessa pessoa, porque minha esposa estava tudo lá no trabalho, então ele veio, né, com todo amor e carinho, recolheu minhas coisas, recolheu minhas filhas, e eu fiquei lá morando um tempo. Isso foi menos de um mês, passou a ser umas 3 semanas. 2 semanas e pouco, 3 semanas. É como se viesse um despertar do Senhor na minha vida. Assim, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu fiz da minha vida? E foi um despertar. Assim, foi assim, gente, desse jeito. Eu não posso dizer assim, isso aconteceu, não. E eu falei assim, Senhor, eu vou na igreja e eu vou voltar. Eu vou refazer minha aliança contigo. Sabe por quê, gente? O que acontece? O diabo, ele te pega, ele te joga na lama, ele te destrói. E sabe o que ele faz depois? Ele sai. Ele te deixa sozinho. Porque enquanto você tá ali com aquele sentimento de raiva, de ódio, ele tá alimentando aquilo em você. Então aquilo tá te deixando soberbo, orgulhoso. Você ainda não tá sofrendo, porque você tá sendo conduzido pela raiva, pelo ódio, por todo aquele sentimento ruim, por todas aquelas atitudes ruins. Mas é que ele faz, agora eu vou sair. Pum. E quando ele sai, você sente um peso. É onde vem a tristeza profunda, a depressão, a ansiedade, a culpa. E é ali que muitas pessoas se suicidam. Muitas pessoas se envolvem com drogas, procuram saídas, porque começam a sentir aquele vazio que precisa ser preenchido por algo. Mas eu conhecia a palavra. Eu conhecia Jesus. Eu conhecia esse Deus que sempre me amou e eu sabia que ele estava ali, pronto para me receber de volta. Então, nesse dia, eu falei, Senhor, eu vou pra igreja. Eu vou pra igreja e eu vou voltar pra tua presença. Eu vou voltar pra tua presença. E antes disso, um dia antes, eu tava ali em guerra com o Daniel, que eu tinha algumas coisas pra pegar em casa, né? E um dia antes de eu ir na igreja, né? Quando eu senti esse despertar, eu liguei pra Daniel. Eu falei pra ele, me desbloqueia por SMS. Não, eu preciso falar com você. Aí ele desbloqueou. E eu falei, olha, eu quero te ver. Eu preciso conversar com você. Você é uma louca. Você é louca. Não quero te ver. Não quero. Enfim, fui lá na nossa casa, onde a gente morava, né? Eu tinha me expulsado. E foi uma confusão, eu falava. E tipo assim, quando eu olhei pra ele, gente, é coisa de Deus, é coisa do Espírito Santo. Eu olhei nos olhos dele e eu consegui ver muita tristeza, porque eu tinha ferido ele demais, eu tinha magoado ele demais. Eu consegui ver muita tristeza. Só que através daquela tristeza eu consegui enxergar um amor. E era algo que eu sempre falava pra ele. Eu não consigo ver através de você, eu não consigo ver através dos seus olhos, porque ele sempre foi frio, ele sempre foi muito seco, ele sempre foi muito indiferente com as minhas emoções, né? Muito racional. Então eu peguei, quando eu consegui enxergar algo que em quase 3 anos, que nós íamos fazer 3 anos juntos, eu nunca tinha visto. E ali eu sei que foi o Espírito Santo que me mostrou. E eu fui. E eu só falei assim: você quer voltar comigo? Eu falei assim, num cenário totalmente improvável. E ele só virou pra mim assim: você tá maluca? Você é louca? Depois de tudo que você fez, depois do que aconteceu, não sei o que. Você é louca, não sei o que, vai embora. Aí eu fui embora.
No dia seguinte, eu fui na igreja. Eu já fui com meu coração já. Falei, Senhor, eu vou voltar. Eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor na minha vida. Olha o buraco que eu me enfiei. Um buraco emocional, um buraco. E eu fui, né? Fui lá, fez o apelo, que meu coração queimou. Eu falava assim, eu não preciso nem sentir nada. Se ninguém nem fizer apelo, eu vou lá mesmo, porque eu já fui decidida. E eu fui lá, meu coração queimou. E eu aceitei, né? Voltei para Jesus. E ali começou ali uma jornada para mim. A minha oração era só, Senhor, faça a tua vontade. Senhor, eu só fiz bagunça na minha vida. Senhor, eu não quero viver mais para mim. Senhor, eu não quero viver mais para mim. Eu não vou viver mais para mim. Eu não vou viver mais para mim. Mas e sofrendo, e chorando. E ali eu saí da casa daquela pessoa, né? Eu agradeci, né? Porque as pessoas... Foi uma pessoa que, né, naquele momento me ajudou, ajudou meus filhos. Mas assim, era totalmente um ambiente totalmente que não era para mim, não era para nós. Então eu fiquei ali por umas 3 semanas mais ou menos. E fui para casa de uma colega, aluguei o quarto dela e fiquei ali. E eu falei, Senhor, eu sou tua e eu não quero mais viver pra mim, eu não quero fazer mais nada por mim. Senhor, me direciona. Senhor, me direciona. E minhas orações eram sempre essa. E chorava, e chorava, e chorava. E eu quase não dormia. E nisso eu tentei, né? Ficava sempre em contato com o meu marido pra gente voltar. E ele começou a amolecer. Só que ele não. Ele queria, mas ele não conseguia. Por conta da humilhação que eu fiz ele passar, por conta de tudo, né? Não só aqui diante da família dele, dos amigos dele, né? Então, ali, eu não falo que tinha nenhuma dureza de coração. Era mais mesmo um orgulho, a questão da humilhação. E eu comecei a orar, né, ao Senhor. Eu comecei a conversar com ele, eu via que ele queria, que tinha ali. Comecei a orar, buscar a Deus, né? E chegou um dia que eu falei, Senhor... Ele falou assim, eu não consigo voltar com você. E eu falei assim, tudo bem. Eu desejo o melhor pra você. Te agradeço por tudo que você fez. Eu sempre fui muito grata a ele, apesar de tudo, né? Sempre fui muito grata a ele a mim. Eu falei amém. Então, já que assim, então vamos cortar o contato, né? Pra evitar esses sentimentos, esse sofrimento, tudo sempre ficar ali, né? Indo, voltando. Falei, vamos cortar o contato. Ele, tudo bem, se você achar melhor, tudo bem. Fica com Deus. Isso foi num domingo de manhã. E ele, eu tava já fazendo muitos propósitos com Deus. Eu fiz muitas renúncias, eu tava fazendo muito propósito com Deus, né? Pra gente voltar, mas mais pra Deus fazer o que ele queria. Então eu entendi que Deus não queria que realmente nós voltássemos. E eu falei amém. E eu falei, Senhor, entrego a Ti o meu coração, entrego a Ti a minha vida, eu vou continuar buscando a Tua face. Senhor, me dá uma direção, né? Me ajuda, né? Que eu precisava ver uma casa, precisava com as minhas filhas e tudo mais. Amém. Isso foi na domingo de manhã. Quando foi na quarta-feira, o meu marido me mandou uma mensagem, um SMS, que a gente estava bloqueado, né? Tinha sido bloqueado. Eu vou te buscar no trabalho, no intervalo. Aí eu falei, não vai. A gente já conversou, não quero mais, tipo, eu quero ficar bem. Se a gente ficasse conversando, eu não ia ficar bem, porque eu queria ficar o tempo todo atrás dele, querendo voltar, enfim. Aí, não, eu quero conversar com você. Eu falei, ainda ali, demorei um pouquinho, falei, tudo bem, a gente pode conversar, mas é só conversar. Ok, beleza. E nisso, ele passou lá, me buscou. E nós conversamos, né? E ele disse assim, a gente vai voltar, eu vou voltar com você, a gente vai voltar. E eu falei, você tem certeza? Tem. E eu ali, gente, quando eu penso nisso assim, num cenário totalmente assim, mas assim, eu já tinha certeza, eu falei pra ele, eu já te pedi perdão, o Senhor já me perdoou, não há mais culpa sobre mim, eu não consigo, gente, eu sou muito aberta, se eu tiver que pedir perdão eu peço, eu não consigo carregar essa culpa, eu sei que o Senhor levou toda a minha culpa, todo o meu pecado, então eu me rasguei diante dele, diante de Deus, né, se precisasse, falei pra ele, se precisasse pedir perdão pra pessoas, né, mudar aquele cenário, né, que eu fiz ele passar. E nisso eu falei assim, eu só volto se a gente casar. Eu falei assim, porque eu queria que fosse tudo diferente, porque eu queria que fosse tudo certo, eu queria que a gente fizesse uma aliança, né, verdadeira com o Senhor.
Ali ele também já tinha voltado para Jesus, né? Já tinha feito aliança. E ele falou assim, a gente vai casar, a gente vai voltar e vai casar. Isso era na quarta. Ele falou assim, fim de semana que eu vou estar em casa, eu vou lá buscar suas coisas. Aí eu falei, quando que eu vou voltar para casa? Aí ele falou assim, fim de semana e tal, porque sexta ele tinha um compromisso. Aí, ou seja, eu já vi que ele tava assim, novamente botando outras prioridades acima de nós. Aí eu falei, não, eu quero voltar para casa amanhã. Na quinta, porque eu tinha que chegar em casa, conversar com as minhas filhas, né? Eu falei, não, eu quero voltar para casa amanhã. Amanhã eu quero estar dentro da minha casa, de volta. Aí, tá bom, cheguei. E nisso a gente voltou. Não foi fácil, né? No início foi estranho, né? Não foi fácil. Eu tô fazendo um resumo, mas no detalhe tem muita coisa. E no meio dessa busca, no meio dessa volta, o Senhor me deu um salmos que eu queria ler com vocês. Agora, que é o Salmos 32, que é um salmos até que tá, eu acho que lá na bio do meu Instagram e também do meu WhatsApp. Porque foi um salmo que eu lia e eu falei, Senhor, é isso. É sobre isso. E o Senhor me resgatou com mãos fortes. O Senhor restaurou a minha casa, restaurou a minha família, né? O diabo, ele só me destruiu. Ele só me destruiu, ele só me jogou na lama, né? Ele quis me dar uma superioridade, um orgulho, uma soberba que eu não tenho, que eu não preciso ter, né? Mas o Senhor me resgatou, ele me limpou com mãos fortes, ele resgatou a minha família. E hoje, para honra e glória do Senhor, eu sou uma esposa segundo o coração de Deus. Eu tenho um marido segundo o coração de Deus. Eu tenho um homem, né, que prioriza a família, que me prioriza, que me valoriza. E isso tudo foi resultado de busca, né? Infelizmente, nós tivemos que passar por muitas coisas, mas porque a gente estava fora da presença de Deus. A gente procurou outros meios. Mas quando a gente se voltou e inclinou os olhos e o coração para o Senhor, Ele fez. E eu tinha até entendido que Deus não queria, né, que nós ficássemos juntos. Mas Deus une propósitos, né? Deus tinha um propósito com isso, tudo isso. Deus estava tratando comigo, Deus estava tratando com ele. O Senhor moeu, quebrou e fez vasos novos para honra e glória do nome dele. E hoje nós glorificamos o nome do Senhor. Nós somos apaixonados por essa presença. E os salmos que o Senhor me deu na época, né, que eu estava ali no propósito, buscando muito a Deus. Sem respostas, eu só falava assim, Senhor, faça o que o Senhor quiser. Que diz, Salmos 32, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a que Deus não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrei-vos no Senhor e regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. E esses salmos invadiu meu coração. E eu falei, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor me perdoou. Senhor, eu tenho certeza porque eu não encobri o meu pecado. Senhor, eu estou aqui diante de Ti e eu confessei tudo para Deus. E eu entreguei tudo para Deus. E eu falei, esse pecado não vai me matar. Essa iniquidade não vai me matar, Senhor. Eu lanço tudo diante de Ti, eu lanço no Teu altar, e eu começava a orar, e esse salmo entrou no meu coração. Eu falei, eu tenho certeza que eu vou viver alegria, dias de alegria na presença de Deus. E é assim, né?
não somos isentos dos problemas, das dificuldades, né, de muitas coisas. Eu sofro muitas coisas hoje pelas minhas más escolhas, tá bom? O Senhor não nos livra, porque a gente colhe o que a gente planta. Eu tenho muitas coisas hoje ainda que eu sofro por conta dessas coisas que eu plantei, tá? Hoje eu sou salva, eu sou liberta, o Senhor perdoou todas as minhas transgressões e eu vivo livre para a glória de Deus. Mas ainda existem coisas que eu tenho colhido por conta dessas minhas más escolhas, tá bom? O Senhor não te isenta, mas a paz, a alegria que excede todo entendimento tá sobre mim todos os dias e eu amo esse Deus, né? E hoje eu quis trazer esse testemunho para levantar um altar. Eu aprendi que quando nós falamos nosso testemunho, nós levantamos altares para o Senhor, né? E com isso eu espero que, não importa onde você esteja nesse momento, em que situação você esteja nesse momento, talvez o Espírito Santo já tenha se retirado por conta de tanta iniquidade enraizada, tanto pecado já que você não está nem mais sensível para se arrepender. Não importa onde você esteja. Eu estava no mais profundo buraco, abismo, eu estava, mas o Senhor me encontrou lá, o Senhor me resgatou e eu tomei uma decisão. E que hoje você tome uma decisão em nome de Jesus, de voltar para o Senhor. Que hoje você tome uma decisão de buscar esse Deus, porque Ele vai te resgatar com mãos fortes. Porque Ele tem planos de paz, de prosperidade para a sua vida e não de morte. Ele tem planos de vida para você, assim como Ele tem para mim. Ele tinha, né? E tem para mim. E assim como Ele me resgatou, Ele vai te resgatar com mãos fortes. Em nome de Jesus, fique com essa palavra em nome de Jesus.